9 mortos devido a forças misteriosas da natureza. Corpos queimados em meio à neve. Crânios sem olhos e sem língua. Mãos dilaceradas e costelas quebradas. Luzes estranhas aparecem no céu. Pegadas 2 vezes maiores que a de um ser humano. Esse caso deixou marcas tão profundas que até hoje não se tem confirmação do que foi o responsável pelas mortes desses 9 montanhistas e de várias outras pessoas no decorrer dos anos. Imagino que você esteja se perguntando quem sou eu e onde você está. Eu sou o curador, o guardião das histórias deste acervo secreto. Muitas pessoas no mundo são atraídas por exploração, e esse sentimento está há muito tempo enraizado no coração humano. Eles foram os responsáveis pela dispersão dos povos pelo mundo e, ainda hoje, esse sentimento está presente em nosso sangue. Contudo, nem sempre essa sede por aventura nos traz coisas positivas. Eles partiram para explorar e não faziam ideia de que esta seria a sua última viagem. Janeiro de 1959, Monte Ural, Rússia. 10 montanhistas experientes do Instituto Politécnico de Ural embarcaram em uma expedição em Oblast de Sverdlovsk, liderados por Igor Dyatlov. Eram 8 homens e 2 mulheres. O objetivo deles era alcançar o Torten, que no idioma do povo Mansi significa não vá lá. Eles queriam mostrar que podiam suportar o frio extremo deste lugar desolado e voltar. Essa é uma montanha que fica a 10 quilômetros do local onde tudo aconteceu. Na época, a rota que eles fizeram estava classificada como categoria 3, ou seja, um nível de dificuldade difícil. Contudo, era sabido por todos que eles eram montanhistas experientes e que faziam expedições já há muito tempo, e o seu líder já havia feito 7 missões semelhantes a essa. Os diários e câmeras encontrados no local do acampamento tornaram possível entender parte dessa misteriosa história. O grupo então viajou de trem e depois de caminhão até o seu último assentamento inabitado ao norte de Vizhai, e de lá começariam a viagem até o Torten. No dia seguinte, um dos integrantes, Yuri Yudin, foi forçado a voltar para casa devido a um problema de saúde. Mais tarde, ele acabaria por saber que esse fortuito problema de saúde seria o responsável por salvar a sua vida.
Então os 9 montanhistas se despediram de seu amigo e partiram para Otorta. Após alguns dias de caminhada, eles atravessaram algumas passagens com ventos fortes, pouca visibilidade, fazendo com que eles se desviassem do caminho por quilômetros. E percebendo que estavam fora do curso e que estavam cansados, decidiram que era necessário parar e acampar. Porém, escolheram o local mais inapropriado possível, em uma encosta chamada de Kolatsiake. No idioma Mansi significa a Montanha dos Mortos. Não sabemos até hoje o motivo que levou esses experientes montanhistas a escolherem este local para levantar acampamento, já que é um local que venta muito, indo contra todo o conhecimento que os rastreadores experientes deveriam ter. Poderiam ter feito um acampamento bem mais seguro a apenas alguns metros dali, dentro da floresta. Agora, o que os incentivou a não fazer isso? Ninguém sabe. Semanas depois, quando fica claro que o grupo não vai voltar da expedição, seus amigos e familiares iniciam várias buscas pelo local. Porém, eles não encontram nada, então solicitam que uma operação militar de busca e salvamento seja iniciada. Um dos curiosos relatos feitos pelo grupo de resgate foi que os cães de busca não queriam de jeito nenhum sair do helicóptero. Os tratadores tiveram que arrastá-los para fora. Nessa busca militar, eles finalmente encontram o acampamento abandonado e uma barraca rasgada em pedaços. A primeira coisa que pensam foi que os montanhistas haviam sido atacados por algum animal selvagem. Mas, curiosamente, após um estudo minucioso, concluíram que a barraca havia sido rasgada por dentro. E todos eles fugiram de lá com tamanho desespero, a ponto de fugir vestindo apenas meias ou até mesmo descalços, porque encontraram as roupas ainda dentro da barraca. Então o que aconteceu? Estamos lidando com montanhistas experientes que decidiram não acampar dentro da floresta e fugiram de dentro de sua barraca à noite, no meio de uma nevasca de menos 30 graus Celsius. E fugiram com tamanho desespero a ponto de rasgar a lona da barraca para fugir, sem nem ao menos estarem vestidos adequadamente ou sem qualquer motivo aparente para isso. Os primeiros corpos a serem encontrados foram 2, ao lado de um grande pinheiro e de restos de uma fogueira. Eles estavam descalços e apenas usando as roupas íntimas. Eles foram encontrados com as mãos dilaceradas. E como restos de pele humana foi encontrado na fogueira, eles concluíram que os machucados das mãos foram feitos pelo desespero de coletar galhos do pinheiro para queimar, ou então para escalar a árvore e fugir do que quer que seja que estavam tentando se proteger. Logo depois, encontraram mais 3 corpos. Estes estavam separados entre o caminho do pinheiro até a barraca. Esses 3 corpos foram encontrados em posições diferentes. Eles estavam separados por alguns metros. E a posição que eles foram encontrados sugere que morreram enquanto tentavam voltar para o acampamento. Curiosamente, voltar para o local de onde haviam fugido. Eles tinham as mãos machucadas como se houvessem lutado. Diferente dos outros 2, esses estavam vestidos. Mesmo assim, foi concluído que os 5
morreram de hipotermia pelo frio extremo. Curiosamente, um desses 3 estava com uma fratura no crânio de 17 centímetros. O que será que teria causado isso? A busca pelos outros 4 corpos levou mais de 2 meses. Depois de muita busca, encontraram eles debaixo de 4 metros de neve, em um barranco na mata próxima ao mesmo pinheiro. Estes, porém, foram encontrados em condições de morte muito mais estranhas. Um dos corpos tinha ferimentos internos, com as costelas fraturadas, com afundamento da caixa torácica, outro com apenas um dos globos oculares e sem a língua e sem a carne que envolve a boca. Outros 2 estavam com metade das costelas quebradas. E o último com o crânio completamente esmagado. Pegadas 2 vezes maiores que a do tamanho de um ser humano foram fotografadas no local. Outros relatos das pessoas que participaram das buscas foram deliberadamente retirados da investigação. Como, por exemplo, no dia do acontecido, diversas pessoas em outros locais terem visto esferas brilhantes no céu naquela noite, confirmando com a última foto encontrada na câmera de um dos montanhistas. Além disso, uma outra coisa muito estranha foi descoberta por um dos investigadores. Ele relatou que o topo de algumas das árvores que rodeavam o local estavam chamuscados, como se algo pudesse tê-las queimado. Isso realmente é muito estranho. Outra coisa muito estranha foi que no laboratório, vestígios de radiação foram confirmados nas roupas de todos eles. E durante o funeral, os familiares relataram que a pele de todos eles estavam com um tom alaranjado. E era muito estranho porque era completamente diferente da cor da pele que eles tinham. Além disso, o cabelo de todos eles estava acinzentado. Todos esses fenômenos relatados foram retirados da investigação oficial para concluir o caso de forma mais científica possível. Mesmo assim, não conseguiram explicar com certeza o que realmente aconteceu. Alguns estudos recentes têm sido usados para explicar o que pode ter acontecido. Eles dizem que, por causa da topografia do local, o vento provoca um som de baixa frequência na forma de zumbido. E esse som pode fazer com que as pessoas expostas a longos períodos tenham alucinações e fadiga extrema, o que pode, em decorrência disso, provocar uma psicose significativa. Seria ataque de OVNIs devido às estranhas luzes que apareceram no céu naquela noite? Teria sido uma arma secreta russa infrassônica que tenha deixado os montanhistas loucos. O monstro que os povos Mansi descrevem como aquele que mora na região que tanto temem? Ou teria sido apenas um deslizamento de neve? Apesar da trágica história dos 9 montanhistas mortos, infelizmente eles não foram as únicas vítimas dessa região. 9 caçadores do povo Mansi também morreram misteriosamente. Além disso, vários acidentes de avião tiraram a vida de 9 pilotos e geólogos que foram enviados para lá. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o motivo desse acidente aéreo. Seja lá quais forem os motivos que levaram a esse pânico, uma coisa é certa: há coisas escondidas nos locais mais remotos da Terra. Coisas que fazemos bem ficando o mais longe de lá que pudermos. E então, meus caros convidados, o que torna
O caso tão impressionante são as peculiaridades de cada morte. Diversas teorias podem explicar alguns fenômenos, é verdade, mas nenhuma delas consegue se encaixar para explicar todos. Ainda mais pelo fato de diversas evidências, documentos e relatos terem sido excluídos da investigação. Afinal, por que os militares teriam feito isso? Retirado da investigação diversos fatos e apenas classificado a causa da morte dos 9 montanhistas como sendo um fenômeno desconhecido da natureza. Será que os ventos fortes criaram um ruído de baixa frequência que fez com que os montanhistas tenham perdido a cabeça e matassem uns aos outros brutalmente? Ou será que um ser misterioso foi o responsável pela morte deles? Assim como vocês, eu tenho minhas próprias teorias, mas, oficialmente, até hoje não sabemos com certeza o que aconteceu. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham que aconteceu lá? Se vocês gostaram dessa história, não deixem de comentar, compartilhar e se inscrever neste canal. Vejo vocês na próxima leitura. Até lá.